Olá, meus queridos e queridas aí de todo o Brasil. Que bom estar com vocês novamente. E hoje nós queremos dar continuidade ao tema As marcas ou características de uma igreja missionária. Vamos lá? AM Brasil apresenta Igreja Missionária. A verdadeira natureza do corpo de Cristo. Hoje, então, nós vamos falar sobre a segunda característica de uma igreja missionária. E esta marca da igreja, essa característica, é que ela é cheia do Espírito Santo. Isso está relacionado aqui com o versículo que a gente tem falado tanto e que a gente tem sido até repetitivo, que é Atos 1:8, aonde diz que recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares, simultaneamente. Lembremos-nos que também está conectada com a grande comissão do Evangelho de João, ali no capítulo 20, versículo 21, quando Jesus disse assim: como o Pai me enviou, assim eu vos envio, e soprou sobre eles o Espírito. É necessária a capacitação do Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão. É Ele quem nos empodera, nos dá autoridade para compartilhar essas boas notícias. E como igreja, nós devemos buscar essa capacitação e esse empoderamento do Espírito Santo para estar sensível à sua voz. Vamos voltar ao modelo da igreja de Antioquia, que nós já falamos um pouco sobre ela anteriormente, em outro vídeo, e falando sobre como uma igreja modelo. Aquela igreja estava ali servindo ao Senhor com aquela diversidade de dons, aquelas diversidades étnicas que havia naquela igreja. E diz ali o capítulo 13 do livro de Atos, que enquanto eles estavam orando, servindo ao Senhor, o Espírito falou com eles: separai-me a Barnabé e a Paulo. Atos capítulo 13, versículo 2. Então, para que a igreja possa ouvir a voz do Espírito Santo, possa entender e obedecer, porque o Espírito Santo é aquele que nos comissiona, aquele que nos vocaciona e é aquele que nos dá a capacidade para ser efetivos no cumprimento da tarefa missionária. Uma igreja deve, então, buscar realmente essa presença e esse poder do Espírito Santo, vivendo em harmonia, em obediência com a palavra de Deus e experimentar este realmente avivamento nessa obediência à palavra. Vamos recordar que todas as vezes que a igreja recebeu o Espírito Santo dessa forma tão especial, como nós vimos no livro de Atos, houve uma grande expansão da igreja. Os cristãos cheios do Espírito Santo, fervorosos na sua fé, animados e entusiasmados com essa boa notícia, saíram por todos os lugares anunciando a todas as pessoas que encontravam a respeito das boas notícias de salvação, que havia chegado o Filho de Deus e que havia agora um caminho de reconciliação com o nosso Criador. Então é necessário que nós entendamos que o verdadeiro avivamento, ele tem como fruto visível uma expansão do Evangelho, uma expansão, um crescimento na comunicação, no desejo de levar a outros a essa boa notícia. E isso é verdadeiramente viver cheios do Espírito Santo, né, com esse desejo de estar conectados com Deus na sua missão, alinhados com Ele naquilo que Ele está fazendo e proporcionando a outros também essas boas notícias de salvação, também de esperança, de cura, de libertação para uma nova vida com Jesus. A igreja que está cheia do Espírito Santo
ela está conectada com Deus nessa missão e ela entende qual é a sua natureza e ela entende qual é a sua parte na missão de Deus para levar essas boas notícias a todo mundo. Então, uma igreja que não entende esse princípio da palavra, uma igreja que não vive essa realidade, dificilmente ela vai poder cumprir com aquilo que Deus a tem chamado, na verdade, para fazer. Então lembremos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma característica de uma igreja missionária. Que Deus os abençoe e logo estaremos de volta.